Olá, meu nome é Lilia Mendes, eu sou dermatologista aqui em Brasília, na Viva Dermatologia. Vim falar hoje para vocês sobre calvície, um assunto que acomete tanto homens quanto mulheres. Então, o que causa, né? O que é a calvície? A calvície é conhecida também, né, o nome técnico é alopecia androgenética. É uma doença, como o nome já fala, genética, então é de uma herança genética. Ah, mas o meu pai não é calvo, mas talvez sua mãe possa ter calvície, né? Então é uma herança bilateral, pode vir tanto do homem quanto da mulher. A calvície no homem é aquela coisa clássica, né? Das entradinhas aqui que começa a aparecer, o cabelo começa a ficar mais ralinho nessa região, aqui atrás. Na mulher é um pouco diferente. Então, na mulher, não tem essas entradas como no homem. O cabelo começa a ficar mais fininho, mais ralinho, a gente começa a enxergar o couro cabeludo. Então, quando você parte aqui, tem um alargamento da risca, que a gente chama. A gente começa a ver, assim, quando amarra o cabelo, começa a enxergar mais o couro cabeludo. E aí, é genético, então o que eu posso fazer? Tem jeito? Tem tratamento? Gente, tem tratamento. O ideal é que a gente faça o diagnóstico e inicie o tratamento o quanto antes. Por quê? Porque o processo da doença da calvície, o cabelo ele vai sofrendo um afinamento. O fio vai ficando fininho, então a gente começa a ver assim, uma variabilidade na espessura desses fios. Vai ter fio de espessura normal, um fio intermediário e um fio muito fininho. E depois esse fio cai e o folículo fica praticamente atrofiado. Então, quando já perdeu completamente o pelo, o fio, é mais difícil de voltar. Então, aquelas pessoas, né, que já estão com a careca toda lisinha, já é difícil de tratar. Mas quando o cabelo vai sofrendo esse processo de afinamento, pacientes mais jovens, é o momento ideal para a gente tratar. E qual é o tratamento? O tratamento principal é com antiandrógenos orais, a finasterida, dutasterida, espironolactona e com minoxidil. Eu acho que o grande avanço aí que nós tivemos nos últimos anos foi a possibilidade de utilizar o minoxidil oral. Porque o minoxidil, antigamente a gente usava só aquele sprayzinho. E tinha uma dificuldade muito grande de adesão dos pacientes, porque é difícil passar um spray no cabelo, vai mudar a estética, a cosmética do cabelo, às vezes fica mais grudentinho ali, mais oleoso, né, o fio, então os pacientes tinham uma dificuldade. Com a possibilidade de usar o minoxidil oral, teve uma adesão muito maior, muito melhor, então a gente pôde melhorar muito aí a vida dos nossos pacientes. E sobre os procedimentos do couro cabeludo, né? Porque eu fui no salão, uma amiga me falou dos procedimentos. Eu acho que sim, eles são ótimos, são válidos. Os que eu mais gosto são o MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele, em que a gente faz como se fosse um agulhamento e já coloca essas medicações localizadas ali no couro, diretamente no couro cabeludo. A gente pode fazer laser, gosto muito do Lavian, a gente aplica o laser, coloca também esses medicamentos no couro cabeludo. E do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que a gente retira o sangue e aplica o plasma no couro cabeludo. Mas o que é importante ressaltar sobre esses procedimentos? Eles são complementares ao tratamento. O tratamento principal, o mais importante, é o tratamento medicamentoso feito pelo dermatologista, né, com os medicamentos que eu falei. Com a finasterida, os antiandrógenos, dutasterida, a espironolactona e o minoxidil. Eu gosto também do LED capilar. Aqui tem um bonezinho que eu indico bastante para os meus pacientes, que é o Capelux. Ele funciona também como uma terapêutica complementar, como um tratamento complementar, vai auxiliar. Eu consigo recuperar o meu cabelo, eu consigo ter de volta aquele cabelo que eu tinha, como eu expliquei no início sobre a fisiopatologia da doença. Se a gente começa a tratar o mais precocemente possível, aquele fio que estava lá afinando, mais fininho, a gente consegue fazer com que ele ganhe mais, fique mais espesso e volte a espessura normal. Então dá uma sensação de que encheu mais o cabelo, mas o fato de você conseguir manter o cabelo que você já tem, a gente já considera como um sucesso terapêutico. Mas na maioria das vezes, até os pelos velos, aqueles pelos bem fininhos que a gente praticamente
praticamente não enxerga no couro cabeludo, a gente consegue recuperar. Então, na grande maioria dos casos, você tem um aumento sim de volume, dessa densidade do couro cabeludo. Então, esse tratamento é pro resto da vida? Sim, gente. Tratamento para calvície é pra vida toda. É ali uma doença genética. Se você parar de tratar, a doença vai continuar a progredir. Essa progressão varia de cada pessoa, porque tem, como eu falei, a penetrância genética ali de cada um, né? Às vezes tem o pai e a mãe que tem calvície, então essa pessoa vai... Então, tanto é que a gente conhece pessoas que são super jovens, meninos com pouca idade ali, que já estão ficando com uma velocidade rápida aí na perda dos cabelos. Então, a manutenção do cabelo que você já tem já é considerado um sucesso terapêutico, mas na grande maioria dos casos a gente tem sim uma recuperação, um ganho, uma melhora desse cabelo. E com relação ao transplante capilar, o ideal é sempre a gente tratar, chegar a otimizar o máximo todos esses tratamentos clínicos por um período aí de uns 2 anos, que você consegue chegar no máximo desse tratamento para depois você ir para o transplante já com uma área doadora melhor, com o cabelo melhor. E mesmo que você faça o transplante, recupere totalmente seu cabelo, você vai ter que continuar tratando. Então, isso é calvície, né? Nas mulheres é importante tratar mesmo, viu que o cabelo tá afinando, tá ficando ralinho, procura o dermatologista para iniciar precocemente seu tratamento, porque o transplante já não é tão bom quanto no homem. Com relação assim a fatores externos, uso de boné, essas coisas não interferem na calvície, né? Então, assim, usar boné, se você tem o hábito de ficar puxando o cabelo, você pode formar placas ali no couro cabeludo por rompimento desse fio, porque vai, né, arrebentando mesmo o fio. Essa é considerada até um outro tipo de doença, né, capilar, que a gente chama de tricotilomania, que a pessoa arranca mesmo os cabelos e forma várias placas. Aí é uma doença muito mais... tem uma parte psicológica associada que a gente precisa tratar, essa parte muitas vezes aí com a ajuda do psiquiatra mesmo. Uma coisa que interfere também muito na calvície, na progressão, no avanço, é o uso desses hormônios, né? Então, o uso de andrógenos, de testosterona, de oxandrolona, tudo vai acelerar o processo da calvície, porque é responsivo mesmo a esses medicamentos, né? Então a gente recebe, é uma queixa super comum pra gente, que hoje realmente as pessoas têm procurado mais esse tipo de tratamento, né? Essas suplementações hormonais. Então os pacientes chegam pra gente com muita acne e com uma progressão aí da calvície acelerada por causa desses tratamentos. E às vezes vem utilizando aí, que eu pego algumas prescrições e fico meio perplexa mesmo, porque o paciente vem usando um andrógeno, né, os hormônios, a testosterona, e vem junto com o antiandrógeno. Eu brinco, eu falo pra ele, você tem que escolher, porque aí é como se você estivesse secando gelo. Você dá um remédio para uma coisa e um contra aquela coisa, então eles estão brigando entre si, não faz muito sentido, né? Então a gente precisa ter um bom senso nesse sentido. E as vitaminas para o cabelo? Então, quando você tiver qualquer problema no cabelo, se você for à farmácia ou entrar na internet, você vai ser bombardeado aí com um monte de shampoo anti-queda e vitaminas. Não funciona. Então, procura o dermatologista para você ter lá o seu diagnóstico correto e direcionar o seu tratamento. Shampoo anti-queda é uma terapia de muito curto contato, não vai ter ação, talvez pode melhorar ali a cosmética capilar, vai melhorar a qualidade do fio, mas não vai interferir na queda. E as vitaminas, por exemplo, no caso da calvície, pouco vão ter efeito, não é o que vai tratar ali a sua doença. Queda de cabelo, por exemplo, precisa de um diagnóstico. A gente tem várias doenças, né, que podem causar queda de cabelo. A mais comum é flúvio telógeno, que é aquela queda abrupta que acontece quando a gente faz uma cirurgia, depois do parto, ou teve alguma doença grave, pegou dengue, covid, aí vai ter aquela queda que começa. Então é importante a gente fazer essa análise aí uns 3, 4 meses antes, porque é nesse período que acontece o gatilho, a causa que lá na frente, né, 3, 4 meses depois, vai causar queda. Então a gente tem que buscar na história para tentar identificar o que foi, o que provocou. E aí sim direcionar o tratamento e não sair só indo lá tomando um monte de vitaminas. Então muitas vezes a gente vai precisar sim suplementar vitamina D, vitamina C ou ferro, né, porque a pessoa tá com anemia, teve algum problema, fez uma cirurgia, perdeu. Mas isso tem que ser direcionado, não é aquela coisa aleatória. E
as químicas, né? Também é uma grande polêmica aí. Eu posso pintar o cabelo? Foi isso que fez meu cabelo cair? Também não vai interferir, muito provavelmente. Pintar o cabelo, alisar, vai causar um dano na fibra capilar, mas não vai interferir ali na queda. Você pode ter sim um afinamento do cabelo, porque vai perdendo densidade pelo intemperismo, por todos os danos ali que você provocou no seu cabelo, mas isso não vai causar quedas. Pode ter até quebra dos fios, pode ficar feio, inestético, mas não está muitas vezes relacionado com a queda, com a doença. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Foi ótimo estar aqui com vocês, espero muito ter ajudado e me siga aí nas minhas redes sociais.